Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos, os principais pré-candidatos a prefeito do estado, aí nessa viagem que a gente está fazendo. Nós vamos agora aqui para a região central, voltar para a região central. Nós entrevistamos o Saboinha, que é o pré-candidato republicano, e agora nós vamos conversar com a ex-prefeita Líris Ferneda, que também vai tentar voltar ao comando de Guaraí, ela que tem uma gestão muito bem avaliada lá na cidade. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre ela avaliar um pouco a gestão dela, falar dos projetos dela. Prefeita, muito obrigado primeiro por receber a gente. É uma honra ter falar com a senhora aqui, viu? Bom dia, Kleber Toledo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma honra ser entrevistada por você. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A senhora acabou de deixar o PSD, se filiou ao Podemos, né, do deputado, ex-deputado Tiago Dimas. Qual foi a avaliação da senhora que fez a senhora fazer essa troca de partido, prefeito? Eu penso que são vários fatores, né, na escolha de um partido, questões locais, e pela filosofia do partido que eu me identifiquei, né? É um partido que preza pela participação social, por valores que eu defendo também, como o combate ao aborto, a família, enfim. A política ela tem várias questões que a gente leva em consideração aos próprios princípios enquanto candidata e também aos valores locais. Não, com certeza. E a senhora fez uma parceria interessante, que a senhora fez uma aliança com o PSDB, da prefeita Cíntia Ribeiro, e aí o doutor Alan, me parece, já está definido como pré-candidato da senhora vice, é isso? Isso, o doutor Alain filiou, né, no PSDB e ele aderiu à nossa campanha, apoiando, e também se colocou à disposição para ser o nosso vice, que está sendo muito bem aceito pela comunidade de Guaraí. Ele tem uma história bonita aqui, foi um menino que nasceu em Guaraí, saiu, fez um curso de Direito numa universidade federal no Nordeste, retornou, fez o concurso público em 2016, e, por ironia do destino, fui eu que dei posse a ele no meu mandato como médico de Guaraí. Então, as nossas ideias estão bem afinadas e eu já estou dando tarefas a ele. Doutor Alan, o senhor vai ter que me ajudar muito na melhoria da saúde em Guaraí, que trabalho tem bastante para ser feito. Não, com certeza. E a perspectiva de novas adesões de partido, como que está essa conversa com a senhora para ganhar mais musculatura aí até as convenções? No momento, é um momento de construção, né? Então, são vários partidos, várias lideranças, não é, que estão aderindo, e com certeza, na época certa, serão divulgadas essas alianças que estão sendo feitas. A senhora foi prefeita por um mandato, né? Foi eleita em 2016, assumiu em 2017, foi até 2020. Qual que é a avaliação que a senhora faz desse mandato da senhora, as principais conquistas que a senhora enxerga nesse período que a senhora foi prefeita aí da cidade? Eu fui eleita em 2016, né, assumi em 2017, governei até 2020. No início, eu encontrei muitos desafios, dívidas, salários atrasados, uma cidade com a infraestrutura precária, e nós lutamos para colocar a prefeitura adimplente, pagar as dívidas. Uma delas, por exemplo, foi o Guaraí Prev, a previdência própria, que havia sido criada no mandato anterior e estava com caixa zerado, só ali foi uma dívida de 1.200.000, que nós cumprimos com esse compromisso, de salários atrasados, consignados, enfim, um resgate da credibilidade da prefeitura, inclusive a capacidade de pagamento, né, perante a Caixa Econômica Federal. Projetos importantes que nós desenvolvemos foi o projeto habitacional. Nós conseguimos trazer moradias para Guaraí, criamos um loteamento novo, já nos primeiros meses de governo. Na Semana Santa de 2017, nós já estávamos fazendo inscrições para casas populares. Já havíamos aprovado 2 projetos habitacionais na Caixa Econômica e no Ministério das Cidades. Então, essa foi uma conquista
que deu visibilidade ao nosso governo no sentido de melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, que não tinham casa para morar. Outro ponto que nós vencemos foi a organização estrutural das unidades básicas de saúde. Nós tínhamos 6 unidades básicas, mais 2 em construção, que iniciaram no governo do Genésio Ferneda. Nós reformamos todas elas, concluímos as 2, mobiliamos com móveis sob medida, de MDF, equipamos e também conseguimos a compra, né, de uma frota de carros novos para a Secretaria Municipal de Saúde, que foram vans, ambulâncias. As vans, inclusive, foi uma emenda parlamentar do senador Ataídes Oliveira, na época, no partido que eu estava afiliada, para o transporte das pessoas que fazem hemodiálise em Palmas e Araguaína, porque eles andavam numas ambulâncias assim bem precárias, desconfortáveis. E as vans tem banco de couro, teto solar, acessibilidade, e isso deu um conforto para os nossos pacientes de hemodiálise, porque são 3 viagens por semana que eles fazem. E se eles não têm esse conforto, a vida se torna muito sofrida para eles. Então, essa foi uma conquista interessante que a gente teve na melhoria da qualidade de vida, não só dos servidores, dos motoristas, mas também dos nossos pacientes. Outros projetos que nós implantamos, que foi além, né, das metas constitucionais do município, porque quando eu fiz o plano de governo, eu li a Constituição e lá consta quais são as responsabilidades do município em se tratando de saúde e quais são as responsabilidades do governo estadual e federal. Então, o que compete ao município, nós procuramos melhorar e cumprir com as obrigações, né? E fomos além, nós criamos o projeto Saúde do Homem, que era o atendimento aos homens à noite, porque eles trabalham o dia todo, eles não têm um tempo para cuidar da sua saúde. E à noite eles iam tranquilamente, toda a equipe ia para uma unidade básica de saúde e lá eles eram super bem acolhidos por dentistas, faziam exames, consultas médicas, e inclusive vários descobriram algumas doenças que nunca imaginavam que tivessem. Então esse cuidado com os homens foi um projeto que deu visibilidade a Guaraí, inclusive saiu em 2 revistas do Ministério da Saúde como um case de sucesso a custo baixo e de utilidade pública na saúde. Outro projeto também na saúde que nós desenvolvemos, que foi um desejo que eu senti durante a campanha, no encontro com um senhor, inclusive, que não havia dentadura, foi o projeto Excelência no Sorriso. Nós cadastramos, principalmente idosos de baixa renda, que não tinham condições financeiras de comprar uma prótese. E nós fizemos esse projeto, foi lindo, Kleber. O sorriso daqueles senhores, daquelas senhoras, foi gratificante. Então, essas políticas públicas em que você torna a vida do cidadão melhor é que me apaixonam na política. Em se tratando, no caso aqui, que eu estou dando um exemplo, na saúde. Outro projeto também na saúde que destacou o Guaraí foi a saúde bucal com as crianças nas escolas, né? Nós recebemos o primeiro lugar, inclusive o prêmio era para ter, havia para ser feita uma reportagem em Guaraí, mas foi bem na época que começou a pandemia, daí cancelaram. Mas Guaraí foi destaque em nível nacional pelos projetos desenvolvidos na saúde bucal com as crianças na escola, porque eu tenho um amor especial por crianças, por alunos, porque eu fui professora, então eu via essas necessidades, né? A saúde bucal. Outro também que envolveu a equipe de saúde e outras secretarias foi praticamente a eliminação da zika, chikungunya, a dengue. E quando eu assumi, Guaraí estava doente por essas doenças, o hospital estava lotado, né, de acamados por consequências, né, dessas viroses.
E nós fizemos todo um trabalho que se tornou destaque também em nível nacional. A nossa equipe foi chamada em Brasília, né, com custos pelo Ministério da Saúde, para explicar como que nós havíamos praticamente eliminado as estatísticas, né, em relação a essas doenças. E sabe como foi, Kleber? Limpeza pública. Né? Limpeza pública. Nós não utilizamos venenos, era limpeza mesmo, né, das ruas, avenidas, lotes baldios, córregos, enfim, sarjetas, e a limpeza nos quintais das casas. Foi muito lixo retirado, né? Os gastos foram os caminhões para transportar, né, o lixo, mas a cidade ficou leve, limpa, bonita. Daí investimos no paisagismo, jardinamento, e deu esse up, né, na comunidade, de uma comunidade saudável e limpa, e uma cidade limpa. É muito bom, excelente, né? Excelente. E até por isso, prefeito, eu me surpreendeu na época, porque na época eu lembro que eu conversava com meus fontes aí em Guaraí, mas não, aqui a prefeita Líris ganha fácil, né? E de repente veio a informação que a senhora não iria à reeleição. Por que dessa decisão? Na época parece que falou-se até de uma instabilidade jurídica, enfim, alguma dúvida jurídica, mas por que a senhora decidiu não ir para a reeleição na época? Eu tive uma insegurança jurídica por continuidade de 3 mandatos, no caso, em parentesco, né? O primeiro mandato de 2013 a 2016 seria do Genésio. Houve aquele caso, não é, de perda de mandato, mas o caso de Guaraí, depois no mandato seguinte eu fui eleita, né, 2017, 2020. O caso de Guaraí seria a primeira jurisprudência do Brasil. Na Justiça Eleitoral do Tocantins provavelmente passaria, mas a gente não teria certeza se passaria em nível nacional, né? Quando você tem uma oposição que vai além, então eu preferi não enfrentar esse desafio, não é, de um desgaste jurídico, e recuei já no último tempo. Para mim, foi difícil, não pelo que eu estivesse apegada ao cargo de prefeita, mas eu precisava do cargo de prefeita para colocar o meu plano de governo em prática. E pelo meu plano de governo eu estava apaixonada, né? Sim. Porque eu já tinha colocado a casa em dia, em ordem, já tinha limpado muita coisa, pagado muita dívida, arrumado, já tinha recursos federais para pavimentar toda a cidade e outras obras que nós iríamos executar. O plano de regularização fundiária urbana, que nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Justiça na regularização de lotes que não havia, que eram ainda de propriedade particular, como foi o caso do setor Serrinha, que foi um problema de invasão. Nós conseguimos regularizar, inclusive as autoridades do Tribunal de Justiça participaram dessa entrega dos títulos em dezembro de 2020, que foi um estudo de um caso de sucesso, e serviu de modelo para o estado do Tocantins, né, segundo o NUPREF, né, o Núcleo de Coordenação de Regularização Fundiária do Tribunal de Justiça. E nós tínhamos toda uma programação a um custo relativamente baixo, porque nós aproveitamos os acadêmicos da Faculdade de Guaraí, do curso de Direito, de Engenharia Civil, de Pedagogia, Assistência Social, para fazer o levantamento econômico dessas famílias que ainda não tinham os seus títulos, e com o auxílio do topógrafo. Então, meu plano era de fazer de toda a cidade, né? Durante o meu governo, a gente conseguiu fazer de três setores, né? Entregamos os títulos de um, depois a próxima prefeita entregou de mais 2 setores. E essa continuidade eu queria dar, né, ao município, porque você faz uma regularização fundiária urbana, consequentemente, você tem uma regularização administrativa também. E nós estávamos fazendo georreferenciamento do município, né, com imagens aéreas,
e que, com o georreferenciamento, nós faríamos também o nosso plano de mobilidade urbana, georreferenciado, e com todos os equipamentos que nós queríamos inserir nesse plano de mobilidade urbana. Então, eu tinha esse plano, né, bem configurado, já bem alinhado. Além disso, eu sou apaixonada por um projeto habitacional, porque ter uma casa própria para morar, por mais simples que ela seja, como diz Gastão Bachelard, a casa é o nosso ninho, é o nosso abrigo de proteção. E quando você lê aquele livro, A Poética do Espaço, de Gastão Bachelard, em que ele faz uma análise numa visão psicológica da sua casa, do seu quarto, da sua cama, você vai entender o porquê as pessoas se sentem tão desamparadas quando ela não tem uma casa para morar. E eu senti isso, Kleber, quando eu cheguei em Guaraí, lá em 1986. Guaraí tinha 14 anos, né? O único asfalto era Belém, Brasília, que eu não tinha uma casa para morar. E antes de eu ir para a minha, eu passei por três. A gente vive com como se diz, uma mala na corcunda, mudando de lá para cá. E isso dá uma instabilidade emocional na gente. E quando eu assumi a prefeitura, várias mulheres choraram lá na mesa do gabinete. Liris, eu não tenho para onde ir. Meu marido me abandonou, a sogra não me quer mais, que eu more com ela, eu estou vivendo de favor. Então, como, Kleber, que você tendo poder na mão, porque o poder é a nossa capacidade de tomar decisões. Por que que eu não tomaria decisões para melhorar a vida dessas famílias e dessas mulheres? De crianças que não tinham banheiro para tomar um banho gostoso antes de ir para a escola, por exemplo, para dormir, um quarto para dormir. Então, eu me dediquei incansavelmente no projeto habitacional, que foi o Residencial Habitare, um loteamento novo que nós criamos no início do governo. Lá tem capacidade para 161 casas. O Ministério liberou 61, né, foram concluídas durante o nosso mandato, as famílias já estão morando lá, mas lá já tem mais 100 aprovadas, que eu não sei quais são os motivos que a atual prefeita não conseguiu trazer essas casas, porque eu já tinha conversado até com o ministro. Na época tinha migrado para o MDB, o senador Eduardo Gomes, e uma noite, e um dia eu mandei o vídeo das nossas casas lá do Residencial Habitat, e elas ficaram bonitinhas, bem acavadas. Nós plantamos até uma árvore na frente da casa, né, a Secretaria Municipal de Agricultura. Então, elas estavam, como se diz na linguagem bem popular, uma teteia, né? E o ministro viu as casas, e uma noite eles me ligaram, eram 8h30 da noite, senador Eduardo Gomes e o ministro. Eu estou vendo, até o ministro falou, eu estou vendo as suas casas, parabéns, porque você aplicou bem o dinheiro público. Eu digo, ministro, nós temos mais 100 aprovadas lá no Ministério das Cidades. Eles, não, deixa só passar agora esse período eleitoral, porque era 2020, não é? E nós vamos liberar as casas para vocês. Então, tudo isso, a política, me apaixonava. Você conseguir ter o conhecimento, saber os caminhos e conseguir um resultado positivo. Então, a política, ela tem esse lado lindo, importante de resultados sociais para a sociedade. Sem dúvida. Então, eu tinha esse das casas populares, e nós tínhamos aprovado, num outro loteamento, que nós temos 49 casas já construídas, que nós finalizamos no nosso mandato. Lá tem capacidade para mais umas 300, 500 casas, e fica bem no alto, até o nome do setor é setor Alto Bonito. E o nosso projeto também foi aprovado. O Residencial Habitare via Associação Habitat, e o outro era pela Associação Amabico, lá do Bico do Papagaio, inclusive a Joyce Lucena, que era uma das coordenadoras. Esses dois projetos já estão aprovados na Caixa Econômica, então eu tenho vontade de retomar, não é? De auxiliar a nossa população nesse projeto habitacional. Enfim, são várias ideias, né, que como prefeita a gente consegue colocar em prática. Outro desafio que você me perguntou, que nós conseguimos, foi uma reforma geral na estrutura da prefeitura, né? O prédio estava detonado, né, sucateado, precisando trocar a rede de internet, de energia elétrica, e praticamente a gente fez uma prefeitura nova, ampliamos,
né? Porque eu quis um auditório, nós não tínhamos espaço para fazer uma palestra, um curso de capacitação. Nós precisávamos sempre pedir emprestado o auditório da Faculdade de Guaraí, às vezes tinha evento. Então, essa carência de ambientes para esses eventos. E daí nós fizemos, né, essa ampliação com um auditório, um hall de entrada muito bonito. Ampliamos o gabinete, porque a prefeitura também não tinha uma garagem para os carros oficiais. E eu não gostava que a caminhonete, por exemplo, da prefeitura, que nós conseguimos comprar depois de 1 ano e meio de mandato, eu não gostava que ela ficasse na garagem da minha casa, por exemplo. Eu nem tinha lugar, porque ela não é minha, ela tem que ficar no espaço público. Carro público tem que ficar nas dependências públicas, seja da saúde, da infraestrutura, de gabinete, enfim. Então, foi uma ideia genial da arquiteta, uma ampliação do gabinete, uma sala de reunião, de recepção, e embaixo fez uma garagem top lá, que cabem vários carros e motos também. Então, essa ampliação da reforma e ampliação da prefeitura, com uma rede de internet, inclusive um servidor, porque nós fizemos a digitalização dos documentos da prefeitura e ficaram todos, né, em softwares num servidor especial, nesses servidores que são usados nos ministérios em Brasília, né? Inclusive eu visitei, né, toda a tecnologia, a informatização do Ministério da Agricultura, naquela época que eu estive na superintendência do Ministério da Agricultura, e nós utilizamos aquele modelo de servidores. Claro que nós só temos dois, né? Dois daqueles. Mas, enfim, é o mesmo modelo que Brasília utiliza. Então, essa tecnologia, a informatização dos documentos, essa organização documental da prefeitura, foi uma inovação nossa, não é? E eu queria dar continuidade, inclusive na implantação do sistema SEI, que nós já tínhamos feito pedido para o Tribunal de Contas, não é? Que a gente precisa toda essa autorização da implantação do SEI, né? Eu quero ver se porventura eu for eleita, retomar a implantação do sistema SEI, porque há uma transparência total dos processos administrativos da prefeitura. Muito bom. Enfim, Muito bom. foram várias ações, né, que a gente fez que destacaram Guaraí no cenário estadual e federal. E aí, então, aí que dá continuidade. Bom, aí a senhora foi uma pessoa que se indicou a atual prefeita Fátima Coelho para ser sua sucessora. E como avaliou, quando a senhora compara o que a senhora viu, como cidadã aí de Guaraí, esses 4 anos e os 4 anos da senhora, qual a avaliação que a senhora faz, prefeita? Eu penso que alguns projetos eles ficaram perdidos pelo caminho, como a regularização fundiária urbana. Ela poderia ter sido, nesses 4 anos, concluída. Nós tínhamos também um outro projeto, esse das casas, que já haviam projetos aprovados no Ministério, que as casas poderiam ter sido feitas. O ruim é quando você começa do zero, né? Implantação de especialidades médicas, nós já tínhamos projetos visando a ocupação dos espaços da UPA, porque a UPA iniciou no governo do Genésio Ferneda, porém, em 2017, o Ministério da Saúde chamou os municípios do Brasil todo e deu a liberdade para que os municípios ocupassem os espaços da UPA de acordo com as suas necessidades. E nós já havíamos aprovado no Ministério da Saúde para funcionar lá na UPA o laboratório de análises clínicas, porque nós compramos no meu mandato, nós compramos um aparelho de alta precisão, só necessitava de um transformador, o que nós não tínhamos, né? E lá na UPA tinha essas condições, que funcionasse o SAMU, lá nesse espaço da UPA, o CAPS, para que as crianças de Guaraí não precisem ir a Colinas, aquele sofrimento todo das mães, e lá elas precisam ficar na fila
porque hoje nós temos muitas crianças com problemas de autismo, né, enfim, que precisam desse atendimento médico especializado, e especialidades médicas poderiam funcionar lá dentro desse espaço da UPA, porque ele tem uma capacidade do Hospital de Porto Nacional, por exemplo, a estrutura física, né? E o SAMU foi construído em outro espaço, que poderia ter tido essa economicidade de funcionar lá, porque fica bem perto, né, do centro da cidade. Um outro projeto que nós tínhamos também já praticamente aprovado era o Corpo de Bombeiros, né? Que iniciou ainda no governo do Genésio Ferneda, e já estava todo estruturado para o Corpo de Bombeiros ficar na PRF, né, na entrada norte da cidade. E a PRF queria ir para o posto fiscal, na entrada sul de Guaraí, que está desativado. E todos nós sabemos que segurança pública, Corpo de Bombeiros, é a responsabilidade do Estado. Inclusive, na época, a deputada Dulce Miranda tinha se prontificado a disponibilizar 200 mil para que o Estado fizesse a reforma do posto fiscal desativado, abandonado. E você sabe que um equipamento público abandonado numa entrada da cidade não fica bem, não fica bem. Então, nós estávamos trabalhando essa linha, esse processo. A contrapartida do município de Guaraí, que eu já havia conversado com o subcomandante do Corpo de Bombeiros, era o material humano de enfermeiros e um psicólogo, né, da equipe que fizesse parte, né, de enfermeiros na hora dos resgates, né, e das necessidades. Porém, atualmente, a prefeitura disponibilizou um terreno nobre no centro da cidade, que poderia ser muito melhor aproveitado, no meu ponto de vista, não é? Futuramente até um prédio, porque fica bem localizado na frente de um trevo. E esse e ainda a prefeitura que construiu o prédio, que seria responsabilidade do Estado. E se eu fosse gestora, eu pediria ao Estado que eh, construísse lá naquela área do posto fiscal, que ficaria bem na BR e estrategicamente muito bem localizado. Porque Corpo de Bombeiros, normalmente, eles é mais atividades em BRs, em rodovias, e nós estamos num local aqui de muita necessidade de Corpo de Bombeiros devido aos acidentes nesse acesso à estrada do Pará, né, ao sul do Pará, e a própria BR, né? Então, o Corpo de Bombeiros queria mesmo vir para Guaraí, mas nós tínhamos esse planejamento. Aconteceu, aconteceu. Mas eu penso que aquele terreno no centro de Guaraí poderia ter sido melhor aproveitado com outros equipamentos. Porque se você vai contar o valor de metros quadrados, viram umas salas e um pátio, né, grande, que poderia ter sido melhor aproveitado em termos de valores de metros quadrados. Isso eu penso que eu teria feito diferente, né? Enfim, cada um tem um modelo de gestão. Eu tenho o meu, eu prezo muito pela economicidade, transparência. Os atos da prefeitura são muito transparentes. O que você fala tem que ter o documento para provar, seja qual for a autoridade, do cidadão mais simples ao mais erudito, ele tem que ter o acesso ao acervo documental da prefeitura. Os vereadores, eles precisam saber onde o executivo está gastando, onde e como e por quê está gastando aqueles valores. Então, isso eu tenho por princípio, não é? E graças a Deus, as contas dos 4 anos já foram aprovadas no Tribunal de Contas, né? Algumas tiveram algumas ressalvas, né? Algumas ressalvas que a nossa contabilidade explicou, apresentou os documentos e todas elas foram aceitas. Então, o cumprimento dos limites constitucionais, dos 15% na saúde, nós aplicávamos sempre a mais. 2020 mesmo, nós aplicamos 21,51 em saúde, num ano de pandemia.
de tanta corrupção que houve em relação ao dinheiro do Covid. Nossos recursos todos foram aprovados pelo Tribunal de Contas, já antes de eu sair do mandato, essas contas estavam aprovadas. As compras que nós fizemos, os preços foram todos dentro da normalidade, não houve superfaturamento, montamos equipes, testes grátis, tanto é que o Tribunal de Contas comprovou, né? 21,51% aplicados na saúde em 2020, em toda aquela instabilidade, né, que houve. Os limites da educação também, do Fundeb, transporte escolar. Outro ponto importantíssimo que nós fomos referência, Kleber, em nível nacional, foi a qualidade da nossa merenda escolar. Né? Quando eu assumi, uma diretora me falou, prefeita, tem criança que entra à tarde, desmaia de fome, até chegar o lanche do intervalo, da hora do intervalo, das 15 horas. Eu disse, não, isso está errado. Eu não admito que em meu governo criança na escola passe fome. Então, nós servimos, incluímos mais 3 almoços. Eu solicitei ao secretário de Educação que fizesse um levantamento em quais escolas do município havia crianças que passavam fome. E daí nós tivemos 3 colégios no setor, o Luiz de Camões, no setor Pestana, Maria do Socorro, lá no setor São Luís, não, Luiz de Camões no setor do Dito, a gente chama do setor Bueno, Maria do Socorro lá no São Luís e o Leôncio de Souza Miranda no Pestana. Então, lá nós servimos 3 almoços. Tanto é que as estatísticas de Guaraí, quando havia avaliação do controle interno, a nossa estatística era alta. Até dava para se pensar que havia um faturamento da merenda escolar. Mas, Kleber, na escola não se alimentavam com qualidade, com alimentação saudável, não só as crianças, mas todos os funcionários. Todos os professores, motoristas, ACGs. Os professores não precisavam ir para casa para ter o seu almoço. Então, eles tinham café da manhã, tinham o almoço, o lanche da tarde. E nós aderimos à compra direta, porque a gente tem que aproveitar esses recursos que vêm do governo federal. Então, a compra direta, nós tínhamos fartura de frutas. Melancia, aqui é uma região, Guaraí né, o maior produtor de melancia do estado do Tocantins, do Brasil. Então, melancia, banana, inclusive nos finais de semana, as merendeiras davam banana para as crianças levarem para casa, né, abacaxi, muita verdura, iogurte, mandioca, muito bolo de mandioca. Contratamos uma nutricionista para que fizesse um cardápio diário, suprindo, né, as necessidades alimentares das nossas crianças para que fosse saudável. Então, isso também nós ganhamos um prêmio nacional, foi referência de alimentação saudável para os nossos alunos. Porque eu fui professora, criança desnutrida, ela aprende hoje que 2 mais 3 é 5, amanhã ela diz que é 7. Né? Na primeira infância, principalmente, quando há toda essa formação do cérebro, as crianças precisam ser bem alimentadas, porque as sequelas, elas são irreversíveis para o resto da vida. Por que que você tem crianças na escola que ela sofre, não aprende? Não aprende. Sequelas que ficaram por uma desnutrição profunda. O porquê de uma política internacional das escolas da primeira infância. Vem disso. E eu vivi essa experiência ainda quando eu era professora nos meus primeiros anos de magistério, lá no Rio Grande do Sul, que eu tive um aluno que acontecia isso. Ele não aprendia na escola. Ele aprendia, mas no outro dia já não lembrava mais. E eu o encaminhei para um médico. Mandei até o bilhete dos sintomas que ele tinha, e o médico foi muito gentil comigo. Ele me respondeu, prefeita, ele tem 80% da capacidade dele comprometida por causa de uma desnutrição forte que ele teve nos primeiros anos de vida dele. E foi irreversível. Ele conseguiu chegar até a 4ª série, até o 4º ano, com muita dificuldade. Então, se eu sou prefeita e eu tenho todo esse conhecimento, por que que eu não coloco em prática políticas públicas que vão sanar essas dificuldades das nossas crianças? E também ajudava muito, né, toda a equipe
né, que trabalhava ali, né? A equipe se sentia acolhida, né, pelo poder público, né? Eu acho que são gentilezas que a gente consegue fazer quando se faz economicidade, sobra. Agora, se eu fico gastando horrores em shows, festanças, eh, licitações superfaturadas, não sobra, né? Porque eu passei pela prefeitura. Os centavos precisam ser contados. Um planejamento sério com uma equipe interdisciplinar, né? Nós tínhamos 7 secretarias e toda semana nós nos reuníamos para fazer uma avaliação do trabalho a curto, médio e longo prazo. E todas tinham que saber do que uma estava fazendo, do planejamento da outra, porque se uma precisasse, né, da outra secretaria, por exemplo, se a saúde precisasse da secretaria da infraestrutura, ela estava lá para ajudar, né, ou da secretaria do meio ambiente, da agricultura e meio ambiente. Então, são políticas públicas que se consegue fazer. Uma política pública também que foi muito gratificante para a gente foi a lavoura comunitária. Quando eu assumi a prefeitura, chegavam muitos idosos e queriam prefeito, eu queria um emprego de guarda, de guarda. Eu não tinha, inclusive eu estava com um concurso virgem de 2016 que eu precisava chamar os concursados. E daí eu perguntava, o que que vocês gostam de fazer? Ah, eu gosto da minha rocinha. Então, fizemos uma lavoura comunitária bem pertinho da cidade, com toda a assistência técnica do agrônomo da prefeitura e dos acadêmicos do curso de agronomia, né, que nós inserimos, nós desenvolvemos o projeto Profissionais do Futuro. Então, os acadêmicos do curso de agronomia também ajudaram a fazer a análise do solo, e nós tínhamos os tratores da agricultura familiar, aramos as terras, calcariamos as sementes, toda essa assistência técnica, né, a divisão dos loteamentos, e eles produziram muita coisa, milho, feijão, era caixas e caixas de alimentos que vendiam nas feiras. Eu soube de um velhinho que num sábado ele ganhou R$ 800 só vendendo espigas de milho verde para fazer pamonha. Então, esse outro lado de você cuidar de uma classe que gosta de mexer com a terra, por que que a prefeitura não ajuda e não faz um esforço para que as coisas aconteçam? Então, a lavoura comunitária, os projetos sociais com as crianças, Clever, eu era apaixonada por eles. Nós tínhamos em torno de 1.200 crianças em projetos sociais, na música, na arte, no esporte, no karatê, balé, futsal, basquete, né? Eu lembro de um acadêmico do curso da Faculdade Guaraí que formou em educação física e disse, professor, eu gosto de basquete e tal. Eu digo, então faz um projeto para mim aqui para a gente visualizar a operacionalização desse projeto. Ele fez, hoje estão jogando basquete aí, ganhando campeonatos. Então, e a prefeitura nós dávamos todo o suporte de lanche. Então, a criança ficava um período na escola de manhã, de tarde ela ia para o projeto social. Você imagina as crianças tocando música, saxofone, pintando em tela, né, dançando balé. E nas nossas apresentações culturais eram eles que faziam, participando de um campeonato de karatê em Palmas, inclusive ficaram em primeiro lugar, né, a primeira vez que participaram. Isso também é apaixonante, porque como é que você tira crianças e adolescentes da vulnerabilidade social? E nós aqui em Guaraí temos uma vulnerabilidade maior ainda devido a Belém Brasília, né? A prostituição, o tráfico nas drogas, as crianças são usadas. Tanto é que quando eu iniciei, né, a minha gestão, eu soube de uma escola, de uma criança que disse, professora, eu sou empresário da droga, eu já tenho 2 bicicletas. Kleber, como a gente ficar calado, passivo, numa situação dessa, você sendo liderança de um município? Impossível. Então, como que você vai suprir essa necessidade? É ofertando algo melhor para elas. E elas eram muito bem acolhidas, né, nesses projetos sociais. Elas não queriam sair nem nas férias, né? Elas chegavam em casa alimentadas e felizes. E a autoestima, né? Porque ainda a prefeita postava
né? Eu fui, assim, repórter de mim mesma, né? A gente pegava as fotos e à noite, depois de um dia estafante, eu ia para na época eu usava mais o Facebook, né? Não era Instagram, era ainda das bregas, né? Ficava no Facebook postando aquilo que a gente tinha feito durante o dia. Não é que praticamente eu registrei muita coisa do meu governo, que hoje eu nem imagino que a gente tinha feito tudo aquilo, né? E ficavam, né? Inclusive até os varredores de rua, né? Olha, deixa eu lembrar aqui, falando em varredor de rua, nós tivemos uma parceria, Kleber, com a Casa de Prisão Provisória, dos apenados trabalharem na limpeza da cidade. Ontem eu soube que Guaraí foi a São Paulo receber um prêmio nacional do único município do estado do Tocantins, do Brasil, que contratou, né, apenados para os serviços públicos. Legal. E o mais bonito foi a recuperação vivencial deles. Eram apenados que podiam sair durante o dia, nunca deram trabalho para a gente, que inclusive até o juiz, né, ficou preocupado, prefeito, eu estou preocupado com a senhora e tal. Eu digo, não, eles não estão dando trabalho. Fizeram um trabalho lindo de paisagismo, de limpeza, né? Você conhece aqui a BR-153, praticamente são 5 quilômetros aqui de ambos os lados. Eles que limparam, plantaram grama juntamente conosco, com os mutirões que nós fazíamos. E a recuperação de vida. Um deles, hoje, está pregando numa igreja evangélica lá no bairro dele. Já estão trabalhando com carteira assinada. E Guaraí recebendo esse prêmio. E quando se eu voltar novamente como prefeita, eu quero continuar esse projeto de, inclusive, dos apenados lá dentro do presídio, fabricarem bloquetes. A prefeitura entra com o material, eles fabricam o bloquete, né? E a gente pavimenta a cidade, arruma, porque é tão ruim você ter uma rua sem pavimentação, né? Poeira, lama, né? É um desconforto total e além da estética, né? Que fica feio, né? Então, a política, para mim, ela é apaixonante. Nesse sentido, de você poder fazer algo de bom para a sua cidade e para a comunidade onde você mora, né? É, Enquanto Deus me der vontade, saúde e motivação, eu estou aí. E se hoje eu estou voltando para a política, foi a pedido da população, foram eles que estão me escolhendo. Volta, Líris, você precisa ser nossa prefeita de novo. Então foi por isso que eu estou agora, né, me colocando à disposição de novo. Se eu merecer, eu terei o apoio, né? E se não, a vida continua, né? verdade. A vida continua. Prefeita, a senhora tem dois pré-candidatos, né? A prefeita Fátima e o Saboinha, secretário do governo Vanderlei Cardoso, Vanderlei Barbosa, esqueci do Vanderlei Barbosa, e, o, e são dois candidatos com apoio do Palácio, de certa forma, e como que a senhora vê? A senhora com uma candidatura, digamos, alternativa, enfrentando dois pré-candidatos palacianos. Realmente aqui em Guaraí está essa polêmica entre os outros dois candidatos, que eles estão valorizando bastante e disputando esse apoio do governo federal, né? É um direito deles. Eu tenho todo o respeito, né, pelo governo do estado. Eu sempre tive bom relacionamento, né, bons relacionamentos com autoridades superiores. A gente precisa disso, não é? Porque tem que ter a parceria do governo municipal e do governo estadual. Agora, o que que eu, qual é o meu ponto de vista? Quem vai governar o seu município, governar o seu orçamento, né, o seu planejamento financeiro, não é o Estado, é o prefeito. É o prefeito. Então, tem competências municipais que o Estado não vai assumir. É você, prefeito. Competências estaduais, você precisa delas, de parcerias. E em certas ocasiões, Kleber, a gente se decepciona um pouco. Eu me decepcionei bastante. Eu vou te dar um exemplo.
Guaraí tem uma área nobre do Parque Industrial, ali na entrada sul da cidade, vindo de Palmas, lá do leste. Em 2017, nós organizamos toda a documentação do Parque Industrial, conforme as orientações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, que reduziram a área, né, no valor de 2.117. Fizemos a documentação cartorial, inclusive até a licença do DENIT para fazer o trevo, que daria acesso ao Parque Industrial. Aprovamos o projeto no Conselho de Desenvolvimento Econômico, né, que se foi aprovado no Conselho de Desenvolvimento Econômico, é porque o recurso existia. Houve a troca de governo, que o senhor sabe muito bem da história. Então, 2018, o governo do estado deveria ter feito esta obra do Parque Industrial em Guaraí. Não fez. Houve a troca de governo, recomeçamos todo o projeto. Aquela novena, aquele pires na mão, né, que é o chavão, o pires na mão, com um novo secretário, com um novo governador. Resumindo, passaram os 3 anos e o Estado não fez a obra. E a prefeita Líris, governador, secretários, tem empresas que querem se instalar em Guaraí. Tinha uma empresa de fábrica de camisas que geraria cerca de 100 empregos para costureiras. Mas eles ficaram apaixonados pela área do Parque Industrial, porque eles chegavam em Guaraí, pernoitavam, viam a cidade limpa, um paisagismo aconchegante, né? Uma praça com fonte luminosa, as unidades básicas de saúde funcionando, a educação funcionando. Nós temos cursos superiores aqui, faculdades presenciais a longa distância. Eles queriam ficar em Guaraí. Porém, nós tínhamos a área do Parque Industrial. Eu cheguei a propor para o governo do estado, por favor, se o estado está com muito trabalho, não consegue fazer essa licitação e esta obra, repassa o dinheiro, esses 2 milhões, repassa para o município licita, faz a obra e presta conta para o estado, assim como a gente presta contas para a Caixa Econômica Federal. Eu propus até isso. Não saiu, Kleber. Daí como que você vai querer desenvolvimento econômico, geração de emprego num estado de tanta gente sem emprego? Além dessa fábrica, havia uma outra na área de ferragens. Eles queriam construir um ponto de transbordo de ferragens para o sul do Pará e para o Nordeste. Guaraí é privilegiado nessa localização estratégica. E nós já tínhamos mais 17 pequenas empresas cadastradas para se implantarem no Parque Industrial, mas precisava, né, da rede de esgoto, enfim, dessa infraestrutura que estava nesse projeto aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado. O que aconteceu? Entrou a próxima prefeita, inclusive os meus 4 anos de governo passaram, um ano muito bem aproveitado para organizar toda a documentação e aprovar o projeto. Já estamos no 4º ano de governo da atual prefeita e o Parque Industrial não está pronto. Não está pronto. Então, são essas decepções que eu tive. Emendas parlamentares do Estado, quando se trataram de asfalto, ponte, ônibus para transporte do pessoal do esporte, por exemplo, porque a gente não pode utilizar os ônibus do transporte escolar. E a gente precisa incentivar o esporte, a cultura, né? Tem pessoas na época de quadrilha, precisam de um ônibus. Se a prefeitura vai ficar alocando toda vez o ônibus, fica muito caro. Então, se você tem um ônibus disponível para isso, há uma organização dentro de uma secretaria. Não saiu uma emenda, nem do deputado que foi majoritário 2 vezes aqui, uma emenda de 300 mil para eu acabar um asfalto aí. Então, tem algumas coisas que decepcionam a gente, não é? Essas parcerias, elas são importantes, mas os 3 entes precisam assumir as suas responsabilidades, porque se um assume e está precisando da dependência do outro, e o outro não cumpre com as obrigações,
A cidade não cresce. E daí depois você fica ouvindo, na época da política, aqueles vídeos maravilhosos, aqueles contos de fada. Mas quando você chega na prática, as coisas são bem diferentes. Quanta coisa nós poderíamos ter avançado em Guaraí, no estado do Tocantins, por exemplo, se nós tivéssemos o nosso parque industrial funcionando à beira da Belém Brasília, numa área nobre, que ela é plana. Quanta geração de emprego nós poderíamos ter tido se tivesse havido se tivesse mais compromisso, né, com as responsabilidades que a gente assuma. Daí faz fórum de desenvolvimento econômico aqui, fórum de desenvolvimento econômico lá, e a gente discursa bonito, e quando chega na prática as coisas não acontecem. Então, agora mesmo, né, o IML de Guaraí, ia embora, Polícia Científica, ia embora de Guaraí, taratatá. Daí abraçamos a causa. Guaraí, pagando o aluguel de uma funerária, que já tinha sala própria para fazer né, todo o preparativo dos cadáveres, R$ 5.000, desde 2020, né, que eu aluguei essa sala. Esses dias caiu um senhor, infartou numa vala à beira da Belém Brasília, disse que ficou 2 horas lá, porque a equipe do governo do estado não estava aqui prestando serviço. Foram fazer a perícia em Paraíso. O senhor está me entendendo? Né? Então, tem coisas que nós precisamos assumir com mais responsabilidade para que a população não sofra tanto, não clame tanto, não passe tanta necessidade, né? Nos hospitais. Por que, Kleber, que eu consegui reformar todos os postos de saúde? 6, não foi 1, 2. Foram 6, terminei mais 2, mobiliei, equipei, coloquei uma frota nova de ambulâncias e carros, caminhonetes, inclusive em consultório móvel para o atendimento na zona rural. E na época, o Estado não tinha ambulâncias decentes para o transporte dos pacientes do Hospital Regional de Guaraí. Daí pediam ambulância do município, não era que o município não quisesse liberar as ambulâncias, mas os horários das nossas ambulâncias não estavam programadas para os horários do hospital. Quando se ia fazer a prestação de contas, os KMs não batiam, porque o Estado colocava o combustível, o KM não batia e o Tribunal de Contas. O que é o Tribunal de Contas? É muito técnico. Prefeita, secretária, na época era uma secretária, vocês não sabem que transporte de pacientes do hospital é responsabilidade do Estado? Daí eu me lembro que mandaram uma ambulância toda enferrujada, foi uma vergonha. Né? Então, tem coisas que nós precisamos rever muito na política. Né? É mais compromisso, mais seriedade com o dinheiro público. Né? Uma decepção grande que eu tive também. Guaraí, nós precisamos de uma obra estruturante, que é a competência do DENIT, no centro da cidade, que é o escoamento da água, que deve ser feita lá para o Rio Tranqueira, porque quando chove há um alagamento no centro da cidade. Daí fica todo mundo filmando, né, as bicicletas caindo nas valas, as motos caindo, os carros, né, sendo inundados de água, as lojas e tudo, como se fosse a responsabilidade do prefeito. A Belém Brasília aqui é a jurisdição do DENIT, a jurisdição federal. 2017 tinha um projeto, né, de asfaltamento das beiras da Belém Brasília, de irrigação e tudo. Fizeram um trabalho mal feito, uma obra horrível, que você não entende para onde foi o dinheiro. Daí fica aquela placa bonita na entrada da cidade, com políticos, vêm superintendentes, fazem audiências públicas, apresentam os projetos. Quando você vai ver a obra, ela não acontece de acordo com o projeto feito e com os recursos disponibilizados. Então, esse trabalho estruturante que depende do governo federal, em Guaraí, ele precisa ser feito. A Belém Brasília passa no centro da cidade.
É seríssimo o nosso problema de escoamento da água, de túneis. Aqui é um movimento, principalmente à noite, faculdades de um lado, do outro, da Belém Brasília, colégios. Kleber, a escuridão da Belém Brasília. O governo federal já tinha que ter olhado por Guaraí, lá em 2000 ainda, 14, né? A PRF fez um levantamento, passam mais de 10 mil carros no centro de Guaraí, naquela época. O DENIT já deveria ter feito uns túneis aqui de acesso por baixo da Belém Brasília, é fácil de fazer. Para o DENIT, para mim, é como brincar de carrinho, e também não é uma obra de um valor muito alto. Mas termina um ano, termina dois, a gente morrendo, a gente se acidentando, a gente despedaçada na BR, e as coisas não acontecem. Em 2019, a iluminação da Belém Brasília é responsabilidade do governo federal, aqui no trecho urbano de Guaraí, que passa no centro da cidade. 2019, nós fizemos o dever de casa, o projeto da iluminação da Belém Brasília, 5 quilômetros, lá do Rio Tranqueira até a PRF. E não era para iluminar só os trevos, não, era tudo, iluminar, né, para ter segurança, inclusive, na cidade. Sabe quanto custava o projeto em 2019? 3.240 mil. Protocolado no gabinete do senador Eduardo Gomes, em Brasília, tem foto minha, toda comprovada, aquele projeto enorme, feito por um engenheiro eletricista aqui de Guaraí. Até hoje esse recurso não saiu. E por não sei qual motivo que eu estou estarrecida, a atual prefeita fez um financiamento na Caixa Econômica de 14 milhões para iluminar Belém Brasília, que seria um recurso do governo federal. Agora imagina, Kleber, só de impostos, juros, aliás, juros que serão cobrados no financiamento de um valor absurdo desse, que poderia ser um recurso do governo federal, é jurisdição federal. Então, tem algumas coisas que, como eu falei para um jornalista numa entrevista, que é como água e óleo, não se mistura. Eu tenho uma forma de pensar e uma forma de agir. Outras pessoas têm outra forma de pensar e outra forma de agir. Agora, já pensou uma dívida quilométrica de 14 milhões para um município de Guaraí, que a base de salário mínimo, segundo o último censo de Guaraí, é de 2 salários mínimos por pessoa. Então, o nosso poder aquisitivo é baixo, né? Guaraí, o último censo, é 24.775 mil. E o cálculo, né, é de 2 salários mínimos. Então, nós não podemos fazer extravagâncias e sugar o nosso trabalhador com tanto imposto. O que a gente conseguir de recursos do governo federal, a gente tem que batalhar. E o governo federal tem que olhar por uma população sofrida, porque ela paga imposto, né? E o município, ele já tem responsabilidades demais, Kleber, para você manter unidades básicas funcionando, a educação funcionando, salários em dia, repasse previdenciário em dia, fazer pontes, estradas em boas condições de tráfego numa região altamente agrícola e pecuária como é a nossa. É a única coisa que os nossos agricultores precisam, é de pontes e estradas trafegáveis. E se o município não se organiza para ofertar isso tudo e começa a pegar responsabilidades que são do Estado, que são do governo federal, daí não dá conta, né? Não dá conta. A conta não fecha, não fecha. Limpeza pública, que eu acabei de falar, né? A limpeza pública, aterro sanitário, né? Nós já tínhamos até o projeto do aterro sanitário pronto, né? Só faltavam recursos. Agora, é tão bom quando você encontra um senador, um deputado federal que te ajuda, manda o recurso, entende o seu problema, né? Agora, do Estado, emendas para obras, eu tinha 1.320.000, não veio nenhuma em 4 anos de governo. Nem dos deputados majoritários, né? Então, era todo aquele discurso bonito na época da política e tal,
mas as coisas não acontecem. Daí a gente fica, às vezes, com cara de quem promete e não cumpre, porque você alimenta a esperança do cidadão. Olha, naquele bairro eu já tenho 200 mil, por exemplo, de um deputado para fazer o asfalto aqui, projetinho pronto, dinheiro empenhado, tal. Ah, o recurso não sai. E daí a gente fica fazendo novena, sobe, desce escada, sobe, desce elevador, não é? E daí, quando vem o período político, começa tudo de novo, tudo de novo. Então, algumas coisas na política me decepcionaram nesse sentido. Compromissos nas parcerias dos entes municipais, estaduais e federais. Agora, prefeitos que, por exemplo, desvia dinheiro de merenda escolar, de transporte escolar, remédio de farmácia básica, por exemplo, não deveria estar no cargo que está. Não deveria, né? Porque se você cumpre religiosamente com suas obrigações, você consegue colocar remédio nas farmácias básicas, que as nossas equipes de saúde tenham o necessário para fazer né, os seus procedimentos, enfim, que são muitos, né, dentro do atendimento básico, né, e depois o encaminhamento para a média e alta complexidade. Então, a Kleber, ser líder de um município, de um estado, de um Brasil, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. É trabalho, compromisso, responsabilidade, temor, aquele lá de cima, porque a gente vai prestar contas, né? Eu li um livro lá em 2010 que me tiraram todas as dúvidas em relação a isso num plano espiritual. Eu não conseguia entender lá no passado, que eu nunca imaginava ser um dia entrar na política, que se chama A Cura e a Edificação do Líder. Porque eu não entendia de por que o poder é abençoado por Deus e há tanta corrupção dentro da política. Eu não conseguia entender. E alguns versículos bíblicos. E o livro me esclareceu. Ele dá exemplos de homens e mulheres bíblicos que tiveram sucesso e decadência nos seus governos. E lá é muito claro: quando você é eleito, você é escolhido, você recebe o poder e recebe a bênção. E o poder é a sua capacidade de tomar decisões. Quando você toma decisões para levar o benefício à sua população, seja qual for o benefício, aí é que se cumpre o versículo bíblico: quando o justo governa, o povo se alegra. E eu vivenciei isso várias vezes, até aquele êxtase que os poetas falam, aquele êxtase espiritual, né? Lá na literatura, que a gente estuda muito isso, né? O êxtase. Eu vivi isso muitas vezes. Quando o justo governa, o povo se alegra, quando você leva aquele benefício e as pessoas ficam felizes. Agora, quando você faz o contrário, você planeja mal, gasta mal, e quando entra a maldita da corrupção, ao invés de eu comprar o carro para a saúde, eu boto um carrão na minha garagem, ou outras mazelas que acontecem com o dinheiro público, os superfaturamentos, os desvios, etc., aí é que entra a desgraça. Ele utiliza uma frase muito forte: desgraça do líder. Ele perde a benção, ele perde. E não é só ele, líder, que entra em desgraça. A população geme, sofre. Ela também entra em desgraça, porque ela chega lá na farmácia básica, não tem o remédio, ela chega lá na UPA, não tem a medicação que ela precisa, ela anda na rua, está toda esburacada, ela anda na zona rural, não tem uma ponte, não tem, enfim, não tem uma estrada trafegável. Enfim, todo mundo é muito inteligente para sentir quando o dinheiro público é bem aplicado, a população é feliz, se alegra, tem orgulho da sua cidade, e quando não acontece. É muito fácil de fazer essa análise, e ele dá no livro os exemplos bíblicos também. Então, quando eu assumi a prefeitura, num período muito crítico, de desvalorização, inclusive, lá na revista Veja, eu lembro de um artigo que a classe política era pior avaliada, né? Era pior. Eu pensei, eu vou sair do meu status de professora respeitada,
né, amada pelos alunos, vou entrar na caixinha da política. Eles já vão me ver com outros olhos. Mas foi justamente isso. Eu tive que batalhar e mostrar um A mais um mais dois, que 2 mais 2 é 4 e não é 5, de que na política também você pode ser honesto. A desonestidade, ela está dentro da gente. Você leva para onde você for. Não é a política que vai te tornar desonesto, não. Jesus também foi tentado, Kleber. É claro que nós vamos ter tentações. Jesus também foi, mas ele resistiu. Então, se você resiste na sua vida particular, eu sempre falava quando eu era professora, coordenadora, diretora acadêmica da faculdade, que se eu chego para dar aula 15 minutos mais tarde, eu estou sendo corrupta. Porque o aluno está pagando aquela hora a aula e eu não estou dando, eles não estão recebendo. E depois a gente não está recebendo o conteúdo. E depois a gente fica só falando que são só os políticos que são corruptos, né? Então, são os exemplos práticos da nossa vida, né? É verdade. Enfim, a vida nos dá muitas lições. Uma vez eu vi isso, quer dizer, não existe congresso corrupto com sociedade pura, né? Quer dizer, eu sempre falo, o congresso é uma estratificação de nós mesmos, né? Daquilo que nós somos como cidadãos, tem que pensar mesmo como nós somos que cidadãos. Perfeito, olha, foi muito boa a conversa, muito produtiva, agradeço muito. Vamos acompanhar a pré-campanha, estamos divulgando aí todas as ações, estamos à disposição da senhora. Muito obrigado por esse papo agradável e tão produtivo, viu? De nada, eu que agradeço, foi um prazer. Quero te encontrar pessoalmente também, uma hora, tá? Para te agradecer. Fique com Não, Deus. eu faço questão, na hora que a senhora vier para Palmas, vir aqui fazer uma visita à nossa redação, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Ótimo. Pessoal, é isso. Obrigada, fique com Vocês Deus. viram mais outro importante pré-candidato aqui do Estado. Vamos estar fazendo esse tour ainda, continuar esse tour aí até o final das eleições. E nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada.